O microswitch é um dispositivo eletromecânico que serve para comutar circuitos quando este botão é acionado. Simplificando este conceito, o microswitch é um dispositivo que quando nós apertamos esse botão, ele encosta ou separa os fios que estão conectados a ele. Quando esses fios que estão no microswitch são encostados, ele liga um equipamento, e quando eles são separados, o equipamento é desligado. Um exemplo clássico da utilização do microswitch nos equipamentos odontológicos é na bomba a vácuo. Imagine se nós tivéssemos que levantar toda vez do mocho para ir lá ligar a bomba a vácuo na tomada para que a gente pudesse usá-la. Ficaria totalmente inviável. Por isso, a bomba a vácuo foi desenvolvida para facilitar a nossa vida. Dela saem dois fios que são chamados de comando elétrico. Esses fios chegam até a caixa de comando ou caixa de ligação ali no pé da cadeira e eles devem chegar até a unidade auxiliar no suporte do sugador da bomba a vácuo. Quando esses dois fios se encostam, a bomba a vácuo liga. Quando esses dois fios são separados, a bomba a vácuo desliga. Agora eu vou te mostrar mais de perto um microswitch. O microswitch tem este botão e tem três locais para se conectar os fios. Um que é chamado de comum, que é este, o normalmente aberto e o normalmente fechado. E agora você pode estar se perguntando, por que esses três locais se eu conecto somente dois fios? Porque o microswitch permite fazer dois tipos de ligação dependendo de onde nós ligamos os fios. E esses dois tipos de ligação são chamados de normalmente aberto ou normalmente fechado. Se eu ligar os fios assim, um no comum e outro no normalmente fechado, vou colocar aqui no normalmente fechado, o microswitch vai funcionar da seguinte forma: quando o botão não está sendo acionado, os fios aqui dentro estão sendo encostados, está fechado o contato, nós dizemos. Quando o botão é acionado, aqui ó, quando esse botão é acionado, os fios são separados. Já se eu pegar os fios e ligar dessa forma, o mesmo no comum, que é sempre um no comum, e o outro aqui no normalmente aberto, o microswitch vai funcionar de maneira contrária. Quando o botão não está sendo acionado, os fios estão sendo separados, estão abertos. Quando o botão é acionado, os fios são encostados. Eu fiz uma tabela para você não esquecer o que é normalmente fechado e normalmente aberto. Eu fiz esse desenho aqui para simplificar o entendimento dos nomes, normalmente fechado e normalmente aberto, que se refere quando o botão do microswitch não está acionado, que é o que está representado aqui, ó, nesse retângulo azul na parte de cima e nesse retângulo vermelho também na parte de cima. Quando nós falarmos em normalmente fechado, nós devemos imaginar somente três coisas. São elas: botão não acionado, fio fechado e o equipamento liga, que é exatamente o que nós temos representado aqui nessa figura aqui. Aqui nós estamos vendo um microswitch internamente. Foi ligado aqui o fio preto nesse terminal e o vermelho nesse terminal. Dessa forma aqui, ó, nós temos as três coisas. O botão não está acionado, o contato entre os fios está fechado, porque essa haste cinza aqui fecha o contato entre os dois fios. Perceba, ó, ela liga esse fio aqui com esse preto, então o contato está fechado aqui internamente. E dessa forma, quando nós encostamos um fio no outro, o equipamento liga. Quando nós, nessa situação de normalmente fechado, acionamos o botão, o que acontece? O fio abre, quer dizer que não existe mais contato entre esses dois fios. Nós falamos que o fio está aberto e o equipamento desliga. Da mesma forma, quando nós falarmos em normalmente aberto, devemos pensar somente em três coisas: botão não acionado, o fio aberto e o equipamento desliga. Então vamos analisar a imagem aqui para a gente ver se está condizente. Um tipo de ligação vai dar o normalmente fechado, aqui é outro tipo de ligação que vai dar o normalmente aberto. Perceba que aqui liguei o vermelho embaixo e o preto aqui em cima, ó, nas duas situações. Aqui liguei o vermelho nesse outro terminal e o preto no mesmo terminal. Então é um tipo de ligação diferente. Aqui nós temos o normalmente fechado, aqui o normalmente aberto. No normalmente aberto, botão não acionado, vamos conferir, botão não acionado, o fio está aberto, os fios não estão conectados. Por quê? Ó, não existe conexão desse fio com esse,
porque a haste cinza está aqui embaixo. Dessa forma aqui, o equipamento está desligado. Porém, quando nós acionamos o botão, aí sim ocorre um contato entre os dois fios. Perceba que pela haste ocorreu o contato entre os dois fios e o equipamento liga. Então vamos resumir para simplificar. Quando nós pensarmos em normalmente fechado, nós temos que pensar somente em 3 coisas, que são botão não acionado, fio fechado e o equipamento liga. Quando nós pensarmos em normalmente aberto, nós temos que ter em mente 3 coisas: botão não acionado, fio aberto e o equipamento desliga. E como eu sei onde eu tenho que ligar os fios no microswitch para obter o normalmente fechado ou o normalmente aberto? Existem 2 maneiras. A primeira é olhar no próprio microswitch para ver se ali tem desenhado o diagrama de ligação, que é o caso dessa foto aqui. Aqui nós temos o diagrama no próprio microswitch. Perceba que aqui tem o C de comum, que é este terminal, e aqui nós temos os outros 2 em inglês, que é normalmente open, normalmente closed. Então, open e closed. Aqui, se nós ligarmos o fio aqui e aqui, nós teremos o normalmente aberto, e ligar o fio aqui e nesse superior, nós teremos o normalmente fechado. Se o diagrama de ligação não estiver disponível no microswitch, eu posso utilizar o multímetro na escala de continuidade para descobrir onde é o normalmente fechado e onde é o normalmente aberto do microswitch. Para quem não sabe, o multímetro na escala de continuidade funciona da seguinte forma. Quando os fios aqui estão conectados, eu vou conectar esse fio preto com vermelho. Quando os fios estão conectados dessa forma aqui, nós pegamos as pontas de prova e colocamos aqui nas pontas o multímetro, vou colocar ele aqui para vocês, o multímetro na escala de continuidade emite um bip. Quando esses fios estão separados, separei eles aqui, se eu colocar as pontas nos mesmos locais, o que acontece? O multímetro não emite bip. Então é assim que ele funciona. Quando existe uma continuidade entre a ligação dos fios, os fios estão unidos, ele vai emitir um bip. Quando não está unido, ele não bipa. Então agora vamos identificar os contatos do normalmente fechado e normalmente aberto desse microswitch. Um dos fios aqui sempre vai ligado no terminal comum, que é este daqui. Então, vou ligar aqui no comum e o outro fio vai ligado, eu já vou preparar aqui para facilitar. Nessa ponta aqui eu já vou deixar essa ponta de prova conectada para eu ficar com a mão livre para acionar o botão. Então aqui eu conectei aqui e nessa outra ponta aqui eu vou ligar em um desses outros 2 terminais. Então vamos começar ligando nesse aqui de baixo e vamos fazer os testes para a gente ver se nesse tipo de ligação aqui nós temos o normalmente fechado ou o normalmente aberto. Para isso, nós vamos, o botão não está acionado. Se eu pegar e encostar nessa outra ponta aqui, do fio, vamos ver o que vai acontecer. O botão não acionado, ele bipa. Então quer dizer que nessa situação aqui, botão não acionado, os fios está bipando, os fios estão conectados, o equipamento liga. Então esse tipo de ligação aqui, nós temos o normalmente fechado. E aí, quando nós acionamos o botão, perceba o que acontece. Por isso que eu fiz a ligação ali já do vermelho, para eu ficar com a mão livre para mostrar para vocês. Quando eu aciono aqui, o botão, vai parar de bipar. Por quê? Porque é como se eu tivesse desencostado os fios internamente aqui no microswitch. Se eu soltar o botão novamente, ocorre a união dos fios internamente aqui, através de uma parte mecânica que o microswitch tem. Então, nessa situação que nós ligamos aqui no comum e nesse terminal, nós temos o normalmente fechado, porque o botão não está acionado e os fios estão fechados. Então, vamos mudar aqui, vamos pegar isso aqui e colocar nesse outro terminal. Dessa situação aqui, ele tem que se comportar como normalmente aberto. Quando eu colocar aqui, encostar essa ponta de prova aqui, ele não vai bipar. E aí, quando eu acionar o botão, ele vai bipar. Certo? Se eu deixar de acionar o botão, ele para de bipar. Então aqui nós temos a ligação do normalmente aberto. O que acontece se eu inverter a posição da ligação dos fios do comando elétrico? Se você inverter a posição dos fios do comando elétrico no microswitch,
ele não vai queimar o seu equipamento e nem vai explodir nada. O que vai acontecer é que seu equipamento não vai funcionar ou ele vai funcionar de maneira inadequada. Se você ligou os fios no normalmente fechado e normalmente aberto, a bomba a vácuo não vai funcionar. Já se você ligou um fio no comum e o outro ficou invertido, sua bomba a vácuo vai funcionar quando o sugador estiver no suporte e vai parar de funcionar quando você retirar o sugador do suporte. Agora, para fixar o entendimento, eu vou te dar dois exemplos práticos de como o microswitch é utilizado para acionar a bomba a vácuo. Um exemplo utilizando o microswitch no normalmente aberto e outro exemplo usando o microswitch no normalmente fechado. Neste primeiro exemplo aqui, a bomba a vácuo foi instalada da maneira tradicional, onde nós temos o microswitch colocado, posicionado ali no suporte do sugador. Eu deixei aqui a cola para nos ajudar a entender se nós vamos ligar esse microswitch normalmente fechado ou normalmente aberto. Para essa situação, eu quero a seguinte situação. Quando o sugador estiver fora do suporte, eu quero que a bomba a vácuo esteja funcionando. É exatamente assim que funciona a nossa bomba a vácuo no consultório. Então perceba aqui, o microswitch aqui tem os 3 terminais, um vai sempre ligado no normal e os outros 2 a gente faz a ligação em normalmente fechado ou normalmente aberto. Nessa situação aqui que é que nós queremos, a bomba está ligada e o botão do microswitch, que é esse vermelho aqui, não está acionado. Então vamos ver onde essa situação se encaixa. Então eu quero, vamos analisar aqui, botão não acionado, o fio está fechado, está tendo contato entre 2 fios, porque quando existe contato entre os 2 fios, o equipamento liga. Então, aqui nós devemos ligar esse microswitch no normalmente fechado, tá? Aqui é o comum, aqui nós ligamos normalmente fechado. Quando retiramos o sugador fora do suporte, o botão não está acionado, fecha o contato entre 2 fios e a bomba a vácuo liga. Quando nós colocamos o sugador no suporte, o botão é acionado, o fio está aberto, ocorre a abertura desses fios, esses fios são desencostados e a bomba a vácuo desliga. Então, nessa situação aqui tradicional, onde o microswitch é colocado aqui no suporte do sugador, nós devemos ligar esse microswitch em normalmente fechado. Aqui já é a segunda maneira de se instalar a bomba a vácuo. É a situação em que eu já disse em um vídeo posterior, no vídeo que eu falei sobre a válvula eletropneumática. Se você não se lembra desse vídeo, você pode voltar lá e assistir novamente. Aqui nós já aproveitamos o suporte e a válvula interruptora que estão em posição e adicionamos uma válvula eletropneumática. Tudo isso aqui por economia e por facilidade de instalação, para evitar ter que passar esses fios do comando desde a caixa de ligação até a unidade auxiliar, o que é bastante difícil passar fio ali depois da cadeira já instalada por dentro daquelas mangueiras sanfonadas. Então, nessa situação aqui, nesse tipo de ligação, quando o sugador está no suporte, o pino da válvula interruptora está acionado e nessa situação a válvula corta o fluxo de ar comprimido. Então perceba aqui, o ar está vindo até aqui e está sendo interrompido aqui. Daqui para cá não tem ar comprimido. E chegando na válvula eletropneumática, como não tem ar, esse pino aqui não foi acionado e, consequentemente, o pino aqui também do microswitch, que é essa parte vermelha aqui, não foi também acionado. Então, com essa situação, com o sugador no suporte, nós temos o pino da válvula interruptora sendo acionado e o fluxo de ar comprimido até a válvula eletropneumática está sendo interrompido e o botão do microswitch não está sendo acionado. Quando nós retiramos o sugador do suporte, aí o que acontece? A válvula interruptora permite a passagem do ar comprimido, perceba aqui que agora o ar está vindo até aqui, o pino aqui da válvula eletropneumática é acionado e ele aciona o botão do microswitch. E é exatamente nessa situação que nós queremos que a bomba a vácuo funcione. Sugador fora do suporte, bomba a vácuo funcionando. Então vamos analisar aqui, vamos utilizar nossa colinha para a gente analisar se nessa situação o microswitch deve ser ligado em normalmente fechado ou normalmente aberto. Então vamos lá. Botão do microswitch acionado, bomba a vácuo ligada. Vamos analisar a partir disso. Então nós temos aqui, botão acionado, fio fechado, bomba a vácuo ligada. É exatamente o que nós temos. Então, retirando o sugador do suporte, a válvula interruptora permite a passagem do ar,
esse pino é acionado, ele aciona o botão do microswitch. O botão acionado, o contato, o fio é fechado, fecha o contato ali, a bomba a vácuo liga. Então, nessa situação aqui, em que é instalada a bomba a vácuo com a utilização tanto da válvula interruptora quanto com a adição da válvula eletropneumática, o microswitch aqui da válvula eletropneumática é ligada na posição normalmente aberto. Então, quando nós colocamos o sugador no suporte, a válvula interruptora corta a passagem de ar, o pino aqui não é mais acionado e o botão do microswitch também não está mais acionado. Então, perceba aqui, ó, botão não acionado, o fio fica aberto, esses fios não estão mais conectados e a bomba a vácuo desliga. Então, é exatamente essas duas situações que eu queria te mostrar. Na primeira, que é a ligação tradicional da bomba a vácuo, nós ligamos o microswitch que vai ali no suporte do sugador na posição normalmente fechado. E nessa segunda situação, em que nós aproveitamos a válvula interruptora e o suporte que já estão instalados e acrescentamos a válvula eletropneumática, no microswitch da válvula eletropneumática ele deve ser ligado em normalmente aberto.